Nós falar de 2002, esse cara aqui também te mandou um recado. Meu Deus. Esse assado tá virado no... Como é que é o nome? Ah, esse meu capitão. Grande Duda! Olha quem tá aqui, Capitão Cafu. Duda, hoje você tem um convidado mais que especial no seu programa, né? Grande Filipão Baguri! Que isso, vocês falam que você é bravo, é valentão, né? É nada, coração de mãe. Além, paizão. Filipão, professor, eu não tenho muito o que falar de você, a não ser elogios, porque nós convivemos pouco tempo, mas o pouco tempo foi o suficiente para saber o quanto você foi importante para nós em 2002, o quanto nós fomos importantes para você no antes, no durante, no depois, até hoje, cara, de verdade. Eu tenho muito orgulho e sempre bato no peito, e onde eu vou eu falo, olha, eu tive um treinador que foi acima da média, que foi fora da curva, que é você, Filipão, não só pela maneira de treinar, não só pela maneira de trabalhar, mas pela maneira de conduzir pessoas como você fez conosco em 2002. Então, como capitão daquela seleção brasileira, tendo um comandante como você, foi muito fácil. Então, nesse dia, só vou pedir que o Papai do Céu te abençoe eternamente, Filipão. Bah, Capitão Cafu na área, o que precisar, conta com o Capita. Mas conta pra eles a cena, quando você entrou na hidromassagem que você estamos fazendo, crioterapia, para falar com o nosso centroavante. Você é fera, cara. Um abraço, Capitão Cafu. Conta agora! É que nós estávamos jogando já terceiro, quarto jogo. Não lembro bem. E o Murtosa andando por ali ouviu que tinha dois jogadores que estavam cabisbaixos, tristes, reclamando porque não tinham jogado ainda, porque não eram úteis, porque uma série de coisas. Daí eu ouvi aquilo e digo, bom, é hora de parar com essa frescura. E eles estavam lá fazendo a recuperação do jogo anterior, na hidromassagem, lá todos, e eu entrei, tirei o calçado, entrei de calção e lá e coisa e tal, e aí, e aí dei uma dura nos 2, 3 jogadores que estavam reclamando. E daí também e mostrei, não só dei a dura de que precisava, mas mostrei a eles que eles eram úteis. Fizeram isso, fizeram aquilo, poderiam fazer isso, fazer aquilo, e que se sentissem valorizados e que eu os respeitava muito e tudo mais, né? Mas o primeiro momento, a primeira enxadada foi cavar as minhocas, dá lá, fazer os Dá no meio. Dá no meio. E aí, tu acha que tu tens que jogar com aquele ali jogando do jeito que tá jogando? Então, tu é útil e eu vou te usar, mas dentro do tempo que der para fazer alguma coisa, calma. E tudo mais, são 23 escolhidos no Brasil. Sinta-se feliz com isso. Eu posso até adivinhar quem é, eu acho que esse cara aí. Porque já vazou tanta história de 2002. Deve ser o Edilson, o Júnior e o Vampeta. Não. O Júnior, o Vampeta e o Edilson protagonizaram uma das cenas mais interessantes para um treinador de futebol. Porque contra a Inglaterra, nós treinamos 300 vezes a jogada do gol. Sério? Eles viravam, faziam a virada, que dava bom. E aí aconteceu o gol. E quando aconteceu o gol, quando terminou o primeiro tempo e coisa e tal, o Vampeta, o Edilson e o Júnior? Não, o nosso ponto esquerdo, Denilson, me pegaram pelo braço aqui. Chefe, não vai lá dar bronca neles. Não vai lá dar bronca neles. Não vai fazer isso. Eles estão bem, eles viram o jogo a hora que querem, eles vão ganhar o jogo, fique tranquilo e Não, me seguraram. Tudo bem, eu tinha uns 10 metros para a escada, pensei, desci e não dei bronca com ninguém, apenas corrigi e tudo mais e nós ganhamos o jogo. Quer dizer, eu iria, quem sabe, ter um gesto que iria pôr mais a equipe empolvorosa e assim eu acalmei a equipe.
Eu fui acalmado por aqueles caras que não, jamais imaginava. Porque o Edilson e o Vampeta eram meus adversários. Eu era do Palmeiras e eles eram do Corinthians. Nós tínhamos tido uma briga antes lá, não eu com eles, naturalmente, entre os jogadores, acho que era um... Final do Paulistão. Paulistão, uma coisa assim, lá que o Edilson ficou com a bola fazendo um... Embaixado. Então, é para notar, é para que os técnicos entendam também que em determinados momentos a gente ouvir é muito importante. Não, e ouvir os atletas, né? Que loucura. Não é o teu auxiliar, não foi teu auxiliar que falou isso. Não. Foi um atleta. Foram os três que eram 2 adversários diretos em campeonato lá de São Paulo, né? E o Denilson, que era um adversário que também jogava no São Paulo, mas não era... Sim. Não tinha essa... Então, vejam que eles fizeram com que eu pensasse, raciocinasse um pouquinho melhor, colocasse algumas palavras mais leves, mas com profundidade, ganhamos o jogo. Deu resultado. Vamos ver como é que ficou o ponto para depois a gente seguir nessa conversa que está agradabilíssima. Vamos pegar aqui, ó. Isso aqui é um bifiante Las Piedras. Sim. PMI, rapaziada, a PMI aqui também, ó. Vamos ver se eu acertei teu ponto, professor. Atenção. Rapaziada, dá para olhar ali, não? Bom. Tá bom? Tá bom. Não sei, eu vou provar. Ah, putz, meu Deus do céu. Para, deixa que eu corto aqui pra ti. Vou provar. Aí depois eu vou dizer. Não, eu tenho certeza que tu vai... Isso aqui parece uma manteiga. Se desmete na boca, é uma delícia. Tá aprovado, né, professor? Sabe aprovado. Sabe que em churrasco eu sou teu técnico. É? É. Abusei, não. Não, eu tô aí. Quando quiser me convidar, então. Então tá. Depois vamos na casa do Fabrício aqui pertinho, a gente assa mais uma aqui. Ficar na resenha. Ô, professor, deixa eu te perguntar. O gol do Ronaldinho foi por querer ou sem querer? Eu sempre falo pra ele que foi sem querer. Foi sem querer. Não me vem dizer que tava treinando aquilo ali. Eu digo que foi sem querer. Os jogadores todos, e ele inclusive, dizem que... E a gente conversava, que o Sims estava sempre jogando adiantado e coisa e tal. Uhum. Que pudessem dar uma olhada em cima disso, tá? Mas não que ele tivesse... Eu acho que ele não teve esse vislumbre todo. Eu acho. Mas partindo do Ronaldinho... Tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer. Que jogador fenomenal. Meu Deus. Tito, sabe que quando tu começa a levar ele não tá jogando... Porque ele tava com aquele litígio lá, ele tinha saído do Grêmio e tal... esses dois caras, tanto o Fenômeno quanto o Ronaldinho, são apostas muito tuas, assim, né? Não. O Ronaldo Nazário, a aposta maior é do Paulo Paixão e do Dr. Runco. Eles que falaram pra ti? Eles que se comprometeram, e aí que estava o ambiente de uma grande equipe, se comprometeram dizendo, pode trazer que nós garantimos para ti. Tá gordo, tá machucado, pode trazer, eu garanto, deixa eu olhar. O Dr. Runco disse, pode trazer. O Paulo Paixão disse, eu sento na mesa com ele, ele vai emagrecer em 10 dias. E colocaram um cara naquelas condições. Barbaridade. É grupo, não fui eu que tive esse vislumbre total, o grupo. Assim, porque nós ganhamos, o assunto do Romário foi desaparecido com o tempo, mas tu já parou para pensar que se alguma coisa nesse trajeto não dá certo, vou até parar de falar. Foi o que o Ricardo Teixeira me disse. Ele chamou para uma reunião antes da convocação, ele não queria saber os convocados, mas ele disse bem assim, pensa, se tu convocares determinado jogador e formos campeões, sem problema. Se tu não convocares, não formos campeões, eles te matam. A decisão é tua. Tudo bem.
Eu fiz, tomei a decisão e pronto. E como foi a decisão? Não sei se eu fui claro na pergunta, embora ela seja bem direta. A decisão foi observando que eu, com aquele tipo de jogador naquela posição, jogando daquela forma que jogava, eu não teria as mesmas condições que eu tive com a seleção brasileira jogando com outros jogadores. Eu teria que jogar de uma forma diferente e eu não sei se as características daqueles jogadores que nós possuímos no momento casariam perfeitamente. Então eu optei.